estudo da palavra de Deus que Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. E a gente vê desde o princípio, lá no Éden, quando o Senhor, todo fim da tarde, a Bíblia registra, que ele descia para conversar com o homem e com a mulher. A gente vê, mas ali Deus não fez habitação. Ele descia, vinha, conversava, tinha o prazer de estar diante do meio dos seus filhos, mas Deus não fez habitação dele. Depois a gente vê Noé também, aqui relata, Deus falando, se manifestando a Noé, mas Deus não fez habitação para ele, lá no meio de Noé e da família de Noé. Vemos Deus falando com Abraão, chamando Abraão de amigo, mas nenhum lugar registra que Deus fez habitação para estar ali, muita família de Abraão. Vemos Moisés, vemos ali o povo no Egito, e Deus não manifestou para fazer assim. Mas depois que o povo saiu do Egito, depois que Deus libertou o seu povo daquele mundo de idolatria, daquele lugar onde era o lugar de escravidão, que simbolizava a escravidão, e no caminho para a terra prometida, prestem bem atenção para vocês perceberem como a manifestação de Deus em cada ato, em cada acontecimento que tinha no povo de Israel, a forma como Deus sinalizava para nós e hoje simboliza para nós o lugar da habitação do Senhor. Então, depois que o povo foi libertado da escravidão do Egito, que simboliza o pecado, e quando o povo caminhava em direção a Canaã, Deus começa a dar ordens para o povo de preparar um lugar onde ele se manifestaria e onde ele faria habitação para estar entre o povo dele. E ali Deus então dá as diretrizes para Moisés de como ele queria, com riqueza de detalhes, como ele queria que fosse feito um lugar onde ele se manifestaria. Só já chamando a atenção, nós éramos como o povo de Israel, que estávamos no Egito, que vivíamos no pecado, do mesmo jeito que o povo de Israel viveu tanto tempo debaixo da escravidão, debaixo do chicote dos egípcios, sendo obrigados como se fossem cavalos, como se fossem escravo mesmo, mas como se fossem animais, tratados como animais, como burros de carga, que eram obrigados a trabalhar sem descanso muitas vezes, apenas tendo descanso necessário para sobreviver, mas dando duro e sem perceber. Eles estavam servindo de tipo para nós nos dias atuais. Nós também éramos escravos do mundo. Nós também vivemos debaixo do chicote de Satanás. Nós também servimos de cavalos, de mulas para o diabo, todas as vezes que ele nos dominava e nos usava com o seu propósito específico de nos escravizar, de nos manter presos. E nem que fosse através do medo, ele nos mantinha presos. Ele dava o mínimo para a sobrevivência, ele dava o alimento para nos manter escravos. Porque o desejo do coração do diabo sempre foi humilhar aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus e ocupar um espaço semelhante ao de Deus. Nós sabemos que ele despencou, ele foi lançado do céu porque quis ser igual a Deus e nunca ele seria igual a Deus. Mas ele quis. E como ele não conseguiu, ele tentou pegar a criatura que foi criada para o louvor da glória de Deus, para fazer com que o adorasse também, e ele o prendesse assim. Então ele dava das suas bandejas, ele atraía, e o povo, atraído pela beleza dos olhos ou pelo desejo da carne, ele passava a servir inconscientemente a Satanás, ainda que fosse da base do engano, mas ele queria que aquele que foi feito imagem e semelhança do Senhor, para o louvor da glória de Deus, agora o louvasse, porque ele queria ser igual a Deus.
Ele queria a adoração daquele que Deus havia escolhido, irmãos. Deus nos fez para Ele. Ele então nos rouba, não rouba o homem, rouba a atenção do homem, rouba a adoração do homem para si, porque Ele queria também ter aquele que era o desejo de Deus, e Ele acabou, pelo menos hoje, Ele tem a maior parte da adoração que era para ser do Altíssimo. Ele tem a atenção das pessoas que era para ter atenção para o Altíssimo. Então, desde o princípio, ele começou a travar essa guerra e ganhar. Pelo engano, ele ganhou a adoração. A maior parte da humanidade que existe hoje e que existiu no passado, adorou mais a Satanás do que a Deus. Isso para ele é um trunfo, porque ele tem mais a adoração. Toda essa humanidade, todos esses trilhões, ou sei lá quantos habitantes já passaram pela terra, era para adorar o Deus vivo. Foi para isso que ele foi criado. Foi para isso que Deus teve o cuidado de fazer imagem e semelhança dele, parecido com ele, feito para o louvor da glória, mas ele quis esse louvor para ele, ele roubou esse louvor para ele. E então Deus destruiu a terra com a água, e o Senhor já profetizou que seria o resto destruído com o fogo. Só que tem uma diferença. A adoração que Deus angariou para si foi voluntária, e é voluntária até hoje, tem que ser voluntária, porque senão para Deus não funciona. Deus não trabalha com engano, Deus só trabalha com a verdade. E o Senhor, por isso Ele nos comissionou a abrir os olhos dos céus, a libertar os cativos, a quebrar os julgos sobre a vida dos oprimidos, dos escravizados. Essa é a nossa função, porque Deus não atrai com base no engano, Ele só atrai com base na verdade, porque Ele só trabalha com a verdade. Por isso é que o tempo inteiro Ele manda que a sua igreja abra os olhos, Ele manda que a gente fale dessa palavra do jeito que está escrito. Porque nós precisamos ter consciência. Todos os que estão aqui têm consciência do que precisa fazer para poder seguir ao Senhor, do tipo de vida que tem que ter para poder continuar sendo parte do povo de Deus. Porque Deus não trabalha com pegadinhas. Ele manda através da sua palavra que a gente examine, que a gente leia e que a gente tome a decisão que tem que ser tomada. E por isso que vai chegar naquele dia, há muitos, a maior parte até desses que tomaram a decisão de servir ao Senhor, mas que taparam os ouvidos para a verdade dele, escolheram trilhar os seus próprios caminhos, na consciência, como se tivesse, não, eu já aceitei, eu estou ali, eu sou livre, mas muitas vezes não percebe que ele é escravo. E Deus nunca é escravo. Deus nos comprou para sermos livres. E por isso, a conscientização precisa ser feita através da palavra, para você saber exatamente quem é Deus, como servi-lo, e como que você jamais vai entrar no céu, a depender da escolha que você fizer. O povo de Israel, com o seu cativeiro, não simbolizava exatamente por isso. Eles eram enganados a ponto de que quando eles saíram e foram para passar pelo deserto para chegar na terra de Canaã, muitos deles desejaram voltar, porque sentiam saudades das bandejas enganosas do diabo. Era muito pouco que eles queriam abrir mão da eternidade para poder voltar atrás. Eles tinham saudade da comida que tinha no Egito. A comida, irmãos, de alho, de cebola, de pepino, de melão. Era disso que o povo tinha saudade. Preferia estar na escravidão lá do Egito, debaixo do chicote, trabalhando forçado, sem pagamento algum. O único pagamento que eles recebiam era o direito de plantar e colher para sobreviver. Eles não recebiam nada, eles eram escravos, e nós também éramos escravos lá fora. O diabo também nos trazia debaixo do chicote. O diabo primeiro nos enganou com as suas comidas, com as suas bandejas, com as ofertas que ele tinha, tentando mostrar que lá seria melhor
sensação que nós tínhamos uma liberdade que nunca tivemos. Porque liberdade a gente só encontra, a gente só vive em Cristo. Fora de Cristo não há liberdade. O povo lá fora diz assim: para que eu vou ser crente? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ter a mulher que eu quero, ou o homem que eu quero, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir para as baladas, eu não posso fazer isso, eu não posso estar como eu quero estar, e faz aquela coisa achando que isso é liberdade, mas isso é exatamente a escravidão. Isso é exatamente a escravidão. Por quê? Porque a pessoa está tão presa àquilo, à prática daquilo, que ela não consegue se libertar, e ela escolhe a morte e não a vida por ser escravo, por ter dependência daquelas coisas. Quando uma pessoa, eu vi uma vez uma pessoa dizendo assim, que Jesus o havia libertado, e que ele entendeu que num dia, que hoje ele podia escolher beber ou não beber, fumar ou não fumar, isso era livre, ele não tinha prisão, do que antes ele achava que fazia, que ele era livre para fazer, e a única liberdade que ele tinha era escolher a marca da cerveja ou a marca do cigarro. Então eu sou livre para escolher se eu bebo Brahma, se eu bebo Antártica, se eu bebo Esquicariol, se eu bebo, sei lá, as outras que tem aí, Skol. Então, ele era dependente, ele não conseguia se libertar, a única liberdade era escolher qual era a marca que ia sustentar o vício dele, ele era preso, escravo. Hoje não, hoje ele podia olhar para toda aquela bebida e dizer assim: você não me domina mais, eu sou livre de você. Isso é liberdade, não é prisão como o mundo vê. Eu não posso beber, glória a Deus, porque você não é dominado pela bebida. Glória a Deus, porque hoje você olha e vê que tristeza que você tinha antes, que você não conseguia se libertar daquilo. Hoje você está completamente desprendido para escolher aquilo que é melhor para você, e você escolhe não pecar, você escolhe não se escravizar, porque Jesus o libertou, e essa libertação só Ele pode dar. E o povo do Egito não entendeu isso, o povo de Israel não entendeu isso, e sentiu saudades daquilo que lhe dava prazer da carne. E a nossa guerra aqui é exatamente essa. Nós estamos aqui trabalhando para poder herdar uma vida muito melhor. A escravidão do povo tipifica a nossa escravidão quando estávamos no mundo. E Deus não manifestou a glória dele, Deus não fez morada, não fixou morada no povo enquanto o povo era escravo. Primeiro o povo saiu do Egito para o Senhor então revelar qual era o jeito da morada dele, e para então o Senhor instituir a morada no meio do povo. Tem que sair do Egito primeiro. Não interessa que compreensão o povo do Egito, o povo de Israel tinha quando estava no Egito. Ele só experimentou de a morada de Deus no meio dele depois que eles foram libertos do Egito. Nós só experimentamos da verdadeira liberdade e da manifestação da glória de Deus quando saímos também do Egito espiritual que é o mundo. Por isso é que se a pessoa que pensa que está livre dentro da igreja, mas ele sente saudade do Egito e quer voltar para o Egito, ou quer praticar aquilo que ele praticava no Egito, ele não conhece a manifestação da glória de Deus. Deus não pode habitar na vida do novo tabernáculo daquele que sente saudade lá do Egito. Eu preciso ser livre. Para eu ir para Canaã, eu não posso querer voltar para o Egito. Então o povo saiu de lá, da escravidão, e Deus veio, não chegou logo de início e veio e manifestar a glória. Ele manifestava porque era o povo chamado dele, mas ele ainda não veio para poder habitar no meio do povo. O povo ainda tinha um caminho a percorrer e algumas coisas para poder aprender. E quando chegou lá no monte, Deus manda Moisés subir, e Moisés, quando sobe, o Senhor se manifesta e dá primeiro as leis para o povo seguir.
Quando Moisés desce, a gente vê que o povo ainda praticava os costumes do Egito, na primeira fraqueza que teve, na primeira provação que teve, só porque Moisés demorou no monte, eles não conheciam o suficiente de Deus para permanecer em Deus. Então eles pecam e Moisés ali vai quebra, e o Senhor ainda diz: desce, Moisés, o teu povo cedo se corrompeu. Ali quebra, Deus manda novamente Moisés subir. Moisés sobe, Deus, além de escrever, de dar os 10 mandamentos, ele começa então a dar para Moisés o molde, o modelo do lugar que seria construído para especificamente o Senhor habitar no meio do povo de Israel. E o Senhor então começa a dar as instruções acerca de como ele queria que esse tabernáculo fosse feito. E ali a gente começa a aprender também uma coisa importante: para Deus habitar no tabernáculo, tem que ser do jeito que Ele quer, tem que ser nas modalidades da vontade dEle. Ele escolheu cor, tipo de tecido que seria feito. Ele não deixou ao bel prazer do homem construir de acordo com a sua criatividade. E Moisés copiou tudo e deu orientação para o povo. Não podia faltar nada daquilo que o Senhor havia especificado para construir o tabernáculo, aonde ele viria, se manifestaria e passaria a habitar no meio do povo de Israel. Ou seja, tem que ser do jeito de Deus e não do meu jeito ou do teu jeito. Tem que obedecer às diretrizes dele, porque a casa é dele. Será que dá para a gente entender? A casa era a casa de Deus, aonde ele iria habitar no meio do povo, como se aquela tenda pudesse conter o Todo-Poderoso. Não podia conter, mas ele viria e se manifestaria ali no meio do povo, e o povo saberia que ele estava no meio deles, naquele lugar, quando fosse construído do jeito dele. Do mesmo jeito a gente vê que ou eu ando de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para eu andar, ou eu estou perdendo tempo me enganando e achando que hoje eu sou esse tabernáculo. Eu só serei o tabernáculo de Deus, de morada de Deus aqui na terra, se eu estiver dentro da vontade dele, nos parâmetros dele, do jeito dele, não do jeito que eu penso. Eu posso isso é besteira, isso eu faço. Não do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Quanto mais eu estiver de acordo com aquilo que ele quer, mais Deus se manifestará na minha vida e na tua vida. Então ele manda construir. Que mais eu chegava a suspirar quando eu vi aquilo. Eu falei: Senhor, que cuidado é esse? Que cuidado é esse? Deus é meticuloso, irmãos. Engana-se quem pensa que pode ser de qualquer forma que vai servir a Deus. Deus é meticuloso. Deus escolhe detalhes. Deus não quer qualquer coisa. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não existe ninguém que se compare a Ele, quanto mais superior a Ele. Nem que se compare de longe. Por que eu quero dar qualquer coisa? Por que eu acho que eu posso enfiar qualquer coisa na garganta de Deus abaixo? E Ele é obrigado a aceitar. Por quê? Por que eu acho que eu posso viver a vida que eu quiser viver? Usar as palavras que eu quiser usar, fazer as coisas que eu quiser fazer. Por quê? Às vezes a gente não entende as coisas que Deus faz a gente passar, mas Ele quer aperfeiçoar o caráter dele em nós, para que a gente seja plenamente, ou vamos dizer assim, esteja pelo menos adequado para Ele morar em nossas vidas. Antigamente Ele se manifestava no tabernáculo. Hoje Ele se manifesta nesse tabernáculo, aqui nesse tabernáculo que é você. É por isso que você tem que estar dentro das modalidades de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que eu preciso viver assim, eu tenho que viver assim, ou eu nunca serei o tabernáculo do jeito que Deus quer. Uma das características que o Senhor diz que tem que ter, tem que ser o tabernáculo, que a gente vai ver aqui, Ele mandava escolher a madeira do tabernáculo, e Ele disse assim: olha, vai ser madeira, mas essa madeira vai ser revestida com ouro. A madeira fala do humano, o ouro fala do divino. O ouro simboliza a glória de Deus.
vários trechos da Bíblia, fala que o ouro simboliza a glória de Deus, mas por dentro é madeira, por fora é revestimento de ouro. Como que eu vou ser revestido de ouro se a madeira que tiver por dentro não estiver preparada para receber ouro? Então, se Deus perceber que tem alguma falha onde não vai pegar o ouro, Ele vai raspar essa falha. Ele vai usar a lixa, ou o ralo de coco, ou o que for. Ele vai raspar, porque Ele quer que essa madeira esteja completamente revestida. Se tivesse um detalhe no tabernáculo que não estivesse de acordo com o padrão de Deus, Deus não teria desistido. Ele não se manifestaria. Ele primeiro trataria da impureza, da imperfeição, para Ele poder manifestar a glória dele. O brilho de ouro está dentro do prato padrão. No dia que o tabernáculo ficou pronto e que Deus viu que tudo ficou no padrão dele, aí Ele manifestou, a nuvem desceu, o fogo desceu, e ali manifestava constantemente. O povo olhava para a tenda, para o tabernáculo, e via o fogo sendo ali, e sabia que Deus estava no meio deles. Por isso em nós, irmãos, não pode ser diferente, porque aquele cuidado que Deus teve, falava de nós no futuro também, que somos o corpo de Cristo. Observe que a lição fala de dois lugares onde Deus manifestou na antiga aliança, que foi o tabernáculo e posteriormente foi o templo. O tabernáculo fala de nós como igreja na terra. O templo fala de nós como igreja glorificada. Mas antes de ser igreja glorificada, ele era tabernáculo. E por isso o Senhor, Ele tinha essa riqueza de detalhes, porque enquanto não chegasse no perfeito, Ele precisava aperfeiçoar a obra que estava aqui, que é temporária, e esse corpo é temporário, a nossa vida aqui é temporária, e enquanto a gente não chega no estado de glorificação, nós precisamos aqui ser perfeitos e habitar o Senhor, a presença do Senhor enquanto estivermos aqui. E a gente vê o seguinte: antes era madeira revestida de ouro, humano madeira, ouro divino. Depois do tabernáculo era pedra revestida de ouro. A pedra falava do humano, porque a pedra, ela ficou no campo e ela foi lapidada. Salomão mandou lapidar, trabalhar, tirar arestas, tirar pontas, tirar tudo que poderia impedir a perfeição do templo, para depois ser removida e fazer o edifício que era o templo de Deus. Uma vez que a pedra estava lapidada pelo ser humano, né, a parte dele lapidada, então ele vinha e banhava a pedra em ouro. Ele banhou o templo inteiro em ouro, porque por dentro era pedra, mas por fora era ouro que falava da glória de Deus. A pedra simbolizava o humano, a glória, o ouro simbolizava o divino que revestia. E eu só posso ser templo, pedra do templo de Deus, se eu estiver completamente lapidado. Para eu chegar na posição de glória, eu preciso ser lapidado aqui e ainda no preparo desse tempo. Então eu não posso ser de qualquer forma. Então Deus vai usar, porque eu quero ser templo do Espírito Santo. Eu quero ser templo de que onde a glória de Deus seja manifestada aqui na terra. Eu sei que isso, quando Deus tratar uma área, virá outra. Mas o Senhor vai tirando, é como a confecção do oleiro, como a gente já viu aqui. Deus tira as impurezas, e se lá na frente alguma impureza brotar, Ele volta e raspa de novo. E raspar dói. Por isso eu estou dizendo, irmãos, não vai ser nas minhas modalidades, não vai ser nas tuas modalidades. Tem que ser da maneira de Deus. Às vezes a gente chama a atenção de alguns jovens e eles levam na brincadeira. Quando usam palavreados que não deveriam usar, quando tem atitudes, quando vão em determinados lugares que não deveriam ir, e a gente chama e leva na brincadeira. Tá certo. Eu vejo, acho que não tem nada demais. Nós temos dito aqui que a gente não brinca de guerra, a gente não brinca de ser crente. Coitado daquele que brinca de ser crente. Meu irmão, você está numa guerra real. Isso não é brincadeira.
O inimigo está doido para lançar a mão em você. O inimigo está doido para te fazer recuar e voltar para o Egito, e que você deixe de ser habitação de Deus. Mas a Bíblia diz que uma casa, se ela ficar vazia, se o Espírito de Deus sair dessa casa e ela ficar vazia, ela não pode permanecer vazia. Ela vai ser ocupada. E se não for pelo Espírito de Deus, vai ser pelo inimigo de Deus. Então eu preciso vigiar. Eu não estou brincando. Você não está brincando. E coitado daquele que pensa que pode levar a vida assim de qualquer jeito. Você tem consciência, você tem escutado a palavra, você tem aprendido como é que você tem que viver para permanecer em Cristo. E se você não faz isso, você é responsável pelas suas ações. Não se engane. Se não for na modalidade de Deus, Deus não habita em você coisa nenhuma. Se você não é aquele que se submete, ainda que esteja em construção ainda, mas se você não é aquele que é capaz de olhar para o seu erro e reconhecer que você está errado, e é capaz de pedir socorro a Deus para poder mudar você, você não é habitação de Deus coisa nenhuma. Você é um engano. E no céu não vai ter engano. Ou eu entro na modalidade do poderoso, do todo-poderoso, ou eu não passo de um blefe. E o Senhor mostra para a gente a perfeição dele, quanto ele é criterioso em toda a Bíblia. Você não conhece se você não quiser. Tá aí, você tem acesso, você tem o privilégio dessa nação, de ter acesso a essa palavra quantas vezes você quiser no dia. Se você hoje não quiser comprar um livro desse, comprar uma Bíblia dessa, você tem acesso na internet, você tem acesso no celular, você baixa um aplicativo, é muito bom. Então o acesso hoje é muito fácil. Não é você ter um material para você segurar, é você ter o conteúdo disso aqui. Bom, você não deve deixar de ter essa palavra. Mas hoje você tem facilidade, tem o acesso de muitas formas. Então você não lê se você não quiser. Não é mais desculpa você dizer: eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia boa, porque hoje todo mundo tem um celular. E eu acho que nem se faz mais celular sem aplicativos. A facilidade está muito grande, e até dessa facilidade a gente vai dar conta a Deus, se a gente não pegar e examinar essas escrituras, conhecer como que eu tenho condições de me tornar vaso de Deus, santuário de Deus, se eu não conhecer o que é que Deus diz que eu tenho que ser, as modalidades dele, para eu de fato ser a habitação do Senhor aqui na terra. Você não tem desculpa, irmão. Essa história lá eu nunca li. Quantos anos de cristão você tem? Eu tenho não sei quantos anos. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Mas eu já li o Novo Testamento todo. Você precisa conhecer Deus de uma outra ponta. A única coisa, o que Deus revelou para nós, que deixou esse tesouro para nós, nem isso. Que tipo de amor eu tenho com Ele? Moisés teve o cuidado de pegar detalhe por detalhe da construção do tabernáculo e fazer do jeito que Deus tinha dito. Por isso Deus honrou, por isso Deus se manifestou, esteve no meio do povo de Deus. E hoje, eu que já sou o antítipo do tabernáculo, porque Jesus, o tabernáculo falava de Jesus, só que eu sou corpo, Jesus é a cabeça. E essas pedras que estão sendo lavradas para ser o templo final, não pode ser de qualquer forma. Eu não vou ter condições de saber como é que Deus quer que eu viva se eu não conhecer Deus. E como eu vou conhecer Deus? A base do conhecimento que eu tenho de Deus é a palavra. É a palavra. As experiências só corroboram com a palavra, mas a base é a palavra. Então eu preciso estar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Se eu for fazer do meu jeito, eu vou quebrar a cara, porque eu vou pensar e enganar, achando que eu sou tabernáculo, e eu não sou. Eu não serei. Então eu preciso me enquadrar. Não foi fora do mundo que eu fui lapidada. Não foi fora do mundo que você foi lapidado. É aí mesmo no mundo que Deus te lapida, com todas as facilidades, com tudo que o mundo oferece. Você está ali, mas você não pertence ali.
E Deus usa essas situações para poder nos lapidar, até chegarmos no encaixe perfeito no templo de Deus que vai ser. Então, o Antigo Testamento, a habitação que Deus havia feito, que disse para Moisés, foi a tenda da congregação, o tabernáculo, e depois o templo de Salomão. Mas no Novo Testamento, também Deus tem dois tipos de habitação. Primeiro, foi Jesus Cristo. Como? Jesus não era o próprio Deus? Exatamente. Deus veio em Cristo e Ele habitou por 33 anos no meio dos homens. Enquanto Jesus estava aqui, Ele era a luz, Ele era a manifestação de Deus e as pessoas iam a Ele. Só que depois que Jesus subiu, a outra manifestação é na igreja. Somos nós, individualmente e como corpo, não só individual, para que ninguém pense, eu já fui tratada, eu já me enquadrei nos parâmetros de Deus, eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, pronto, basta. Como esses dias eu ouvi uma pessoa virar para mim e dizer assim: olha, eu estou tão escandalizado, uma pessoa que não é daqui, não é do nosso meio aqui não. E aí ela disse o seguinte: eu estou tão escandalizada com as igrejas por onde eu passei, eu não consigo entrar em uma igreja sem perceber os erros grosseiros que eles estão cometendo. Então, eu cheguei num ponto, e como que alguém que está pedindo um socorro, ela disse assim: eu cheguei num ponto que eu estou me envergonhando de dizer que eu sou evangélica. Eu falei: como é que é? Aí ela falou assim: eu tenho vergonha não de Jesus, mas eu já entro e saio no meio do povo e não tenho mais coragem de dizer que eu sou crente, que eu sou evangélica. E eu tomei uma decisão, eu estou preferindo agora alguém me perguntar e eu dizer: não, eu sou cristã. E não quero saber de frequentar mais igreja nenhuma. E vou servir a Deus em casa. Eu falei: aí é que mora o perigo. Porque você pode rodar tudo e ver os defeitos de todo lugar, mas existe o remanescente de Deus. Todo o tempo existiu o remanescente de Deus aqui na terra. E a palavra do Senhor nos ordena o seguinte: não deixei as vossas congregações, já prevenindo de que nos dias maus, no dia que chegasse, o testemunho que a maior parte daqueles que se dizem evangélicos dão, não passa de um escândalo, não passa de um tropeço, a ponto de que Deus sabia que muitos se envergonhariam. E eu vou dizer, a maior parte dos testemunhos que a gente vê é de escândalo mesmo. E a gente às vezes fica envergonhado quando alguém fala assim: você é crente também? Diante dos escândalos você também é crente? E você fica acanhado, porque você não tem o tempo suficiente para dizer que existe o verdadeiro povo de Deus e o povo que se diz povo de Deus e não é. E que a Bíblia diz que os últimos dias seria assim, um período de muito escândalo. E por isso Jesus já nos preveniu, dizendo assim: olha, eu chamei vocês para ser sal e para ser luz. Se o sal que vocês houver não salgar, vocês não prestarão para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E se a luz que em ti não brilhar, você vai ser treva, e vai ser densa treva pesada. Então, ou você é luz e sal, ou você não passa do extremo oposto. Mas o Senhor disse que haveria sim. Ele disse que muitos seriam chamados e poucos escolhidos, mas os poucos existem, irmãos. Os poucos existem. Ainda existe gente séria no meio do povo de Deus, mas infelizmente a maioria, eu acredito que 90%, 80%, não sei, não posso dizer com propriedade isso, mas a quantidade que a gente vê de escândalo, de pessoas que se dizem evangélicas, mas vivem uma vida torta, uma vida de mentira, uma vida de quem cumpre e não paga, uma vida de adultério dentro das igrejas, de ganância, servindo a mamon e não a Deus, amando ao dinheiro, amando o presente século, amando as coisas deste mundo. É tão grande no meio do povo, porque a mensagem que o povo está dando é uma mensagem corrompida, que infelizmente você olha para os quatro cantos e pergunta: Senhor, onde é que estão os remanescentes? E eu disse para essa irmã, eu disse assim: olha, minha filha, aprenda uma coisa, querida. A Bíblia diz, eu falo minha filha, não está querendo falar literal não, viu? É o jeito que eu trato todo mundo.
Aprenda uma coisa. Elias, quando chegou diante do Senhor, ele também falou como você falou. Ele disse assim: Senhor, só eu fiquei, e mataram todos os teus profetas. Só eu fiquei, Deus, só tem eu. E o Senhor disse assim: você está enganado, Elias. Eu conservei ali, 7.000 que não se dobrou diante de Baal. 7.000, você sabe quanto é 7.000? É um bocado de gente. É um bocado de gente. Então você não está sozinho, não. Pode ser que nenhum esteja perto de você, mas existe ainda, nem que sejam os gatos pingados no meio dessa multidão, ainda existe gente que ama o Senhor de verdade. Ainda existe gente que teme e que luta contra si próprio para poder agradar a Deus e se enquadrar dentro dos parâmetros do Todo-Poderoso. Eu falei: não se engane. Você não pode viver sozinha dentro de casa. Tolo quem pensa que pode servir a Deus sozinho dentro de casa. Uma coisa é quando você não tem opção e você está num lugar deserto onde não tem como. Aí é uma história. Mas se você tem como congregar, não acredito que na cidade que você mora, é uma cidade muito grande, não tenha um lugar. E eu falei: ore pedindo a Jesus, onde é que tem um remanescente aqui, Pai? Onde é que tem? Tem que ter gente que adore ao Senhor de verdade. Tem que ter gente. E nós não somos os únicos. E a gente precisa tomar cuidado. Que tipo de luz está tendo em mim? Porque aí fora alguém pergunta se você é cristão, você é evangélico, você é crente. Aí você diz: sou, graças a Deus. Quando você abre a boca e fala isso, cuidado com o testemunho que você dá. Porque Jesus disse que se a gente fizer o pecado tropeçar, basta pequenino, a coisa vai ficar preta do nosso lado. E eu preciso viver na verdade do Evangelho. Eu preciso viver como morada de Deus. Antigamente Deus se manifestava na tenda e no templo. No Novo Testamento Deus veio em forma de homem e habitou no meio de todo aquele povo. E ele subiu e agora disse: eu virei, eu não vou deixar vocês sozinhos. Essa presença de Deus subiu, mas eu enviarei o outro Consolador, e vai estar com vocês em todo o tempo até a consumação dos séculos. E ele enviou. 10 dias depois de Jesus subir, ele enviou o Espírito Santo. E a partir de então o Espírito passou a habitar no tabernáculo, antítipo daquele tipo que era do passado. Então hoje, ele habita em mim, habita em você, habita em tantos quantos forem verdadeiros adoradores. Eu não estou falando de verdadeiro adorador como pessoas perfeitas, porque não tem ninguém perfeito. Eu estou falando de pessoas que cultivam dentro de si o desejo da perfeição, que cultivam dentro de si o desejo de agradar a Deus e de abrir mão do que for preciso para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Quantos são? Você sabe se esse tipo de sentimento tem dentro de você ou não. E Deus não vai chamar igreja tal, Deus vai nos chamar pelo nome, porque Ele nos conhece individualmente. Deus escolheu, irmãos, eu e você, para sermos agora a morada de Deus aqui na terra. E essa morada de Deus, ainda que seja responsabilidade individual, também Ele manifesta quando esse corpo, essas células do corpo, essas partes do corpo se unem. Gente, os grandes avivamentos aconteceram quando o povo que tinha o mesmo desejo no coração e o mesmo intento, as mesmas atitudes se uniam. Fogo de Sia. Sempre foi assim na história da humanidade. E é por isso que a gente precisa, se você não percebe que tem esse desejo no seu coração, você precisa pedir: Senhor, brota, faz brotar dentro de mim, porque eu não quero ser um blefe, eu não quero ser uma mentira, uma capa de alguém que diz ser evangélico, mas não vive nada, nem se preocupa em conhecer o que é que as Escrituras dizem acerca das características que esse tabernáculo tem que ter. Ou então, ainda que tenha conhecimento, não coloque em prática, o que é pior ainda. É quem conhece, quem sabe como é que Deus quer, mas acha que sabe melhor do que Deus e faz do seu
si mesmas para poder ser esse verdadeiro tabernáculo. Porque Deus não te chamou para ser um bonitinho, arrumadinho, sentado no banco da igreja. Deus te chamou para brilhar, meu irmão. Deus te chamou para te colocar no meio das trevas e você trazer luz ao ambiente, você trazer luz às vidas que estão apagadas aí fora. Não foi à toa que o Altíssimo te escolheu. O preço que Ele pagou foi caro. Ele te amou, Ele te atraiu, Ele investiu em você. E você está fazendo o quê com aquilo que Deus colocou? Ah, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu estou na igreja há um tempo. Ninguém está falando de cargo, isso é só mais um ponto. Deus te chamou para ser igreja, para onde você passar, você dá testemunho acerca de quem é o Deus que você serve, e atrair, do mesmo jeito que ninguém gosta do escuro, e quando a luz brilha, as pessoas são atraídas para a claridade, para a luz. Deus quer que você seja assim, seja no teu emprego, seja na tua escola, seja na tua casa, com a tua vizinhança, com quem quer que seja, você tem a obrigação de brilhar. Que tipo de testemunho você tem dado? Você tem atraído os outros para Jesus através do brilho de Cristo que há em você? Testemunho fala muito mais alto do que palavras. É melhor para muitos que se dizem cristãos nem abrir a boca e deixar que os outros saibam que você frequenta uma igreja. Se o teu testemunho, o rastro que você deixa atrás de você é um rastro de mentira, um rastro mal cheiroso, um rastro feio, de pessoas que enchem o peito e orgulhosamente, eu sou crente. Que crente que nada. Vá descer, se humilhar e pedir ao Senhor: Senhor, eu sei que eu sou podre, eu estou cheio de frepas na minha vida, eu estou cheio de imperfeições na minha vida, e eu preciso mudar, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E a tua palavra diz que muitos são chamados, e os chamados são esse bando de gente, essa multidão de gente que se diz evangélica, mas ele diz: são poucos os escolhidos. Poucos. Quando ele fala pouco, é pouco mesmo. Satanás pode se regozijar que a maior parte está adorando ele. E tem gente adorando Satanás dentro das igrejas. Pessoas que fazem pouco caso daquilo que a palavra de Deus fala, e acham que não é bem assim, e fazem aquilo que o inimigo quer e não o que Deus quer. Os adoradores do Senhor ouvem a sua voz. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor, conhecem, e quando ele chama, elas vão. E nós precisamos, você tem conhecimento suficiente para saber se você é ovelha ou se você é voz. Se você faz parte dos chamados, dos escolhidos, só dos chamados ou dos escolhidos. Se você é tabernáculo ou você não é nada, é um engano. Vamos tomar cuidado. Mas sabe qual é o problema que a gente não consegue arrepender? É porque a gente não tem humildade para isso. A maior parte das pessoas, quando você fala do pecado, fala assim: não é bem assim não, mas eu fiz isso por conta disso. Isso é arrogância. Se a Bíblia diz que tem que haver perdão, se a Bíblia diz que tem que haver arrependimento, mas para se arrepender, você tem que ter humildade para reconhecer que você errou. Você tem que ter humildade para olhar para dentro de você e dizer assim: está aqui, eu sou fraco mesmo, mas você me encontra. Então como é que Jesus vai atuar numa vida, vai renovar uma vida, se a pessoa não tem a humildade de reconhecer que é pó, que não presta para nada? Não tem humildade para dizer: não, eu estou errado mesmo. Gente, é muito difícil você chegar para uma pessoa e quando você vai ajudar e falar, a pessoa virar e falar assim: não, eu errei mesmo. E por que você errou? Eu errei porque eu não presto mesmo, porque eu sou fraco, ora por mim. A gente não vê, é um ou outro que faz uma coisa dessa. Por que Deus amava tanto a Davi? Às vezes as pessoas que leem a Bíblia assim por ler, não entendem e dizem assim: poxa, como é que esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Um homem que ele, primeiro, era um homem de guerra, ele matou muita gente, mas fazia parte das guerras, dos reis. Mas era um homem que, ele foi um homem que ele desejou a mulher dos capitães dele, dos generais dele lá. Ele desejou aquela mulher e ele não ficou só no desejo e lutou, ele mandou tomar a mulher na posição de rei, ele se deitou com a mulher, ele engravidou a mulher e ainda mandou matar o marido da
mulher para esconder o pecado dele. Como que Deus, sendo tão santo, tão perfeito, um homem como esse consegue ser segundo o coração de Deus? Aí é que a gente vê o seguinte: o que é que tinha em Davi que tocava tanto o coração de Deus, a ponto de Deus passar por cima, de ser tão forte que passava por cima do pecado de Davi? Davi era, embora sendo rei, humilde. E eu sempre faço essa comparação entre Davi e Saul, dois reis, todos dois erraram. Mas quando chegava para Saul, o profeta chegava e dizia: eu errei? Não, foi o povo que me levou a errar. Ao povo que me pressionou. Não, foi isso e aquilo. E ele nunca tinha humildade para dizer: eu estou errado mesmo, Deus me perdoe, e se dobrar. Já o Davi, ele era segundo o coração de Deus. Por isso, Davi era humano como eu e você, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos impulsos. Davi, às vezes eu fico assim: por que eu gosto tanto de ver? Acho que eu vejo aquela paixão em Davi. Davi era um homem sanguíneo também, afoito. Davi era valente, mas Davi era apaixonado, e Davi também era humilde. E quando Deus mandou o profeta Natan para repreender Davi, e disse assim: tu és esse homem. Ele analisa como rei aquela situação, aquela parábola, e aí depois o profeta mete o dedo na cara e diz: tu és esse homem. Ou seja, esse mesmo homem que tu condenaste, disseste que é digno de morte, tu és ele, porque tu pegaste a mulher do teu próximo, do fiel a você. Você não só desejou, você possuiu, você ainda mandou matar aquele que era fiel a você. Tu és digno de morte, Davi. E Davi não chegou para o profeta e disse: olha lá com quem você está falando, rapaz, eu sou rei, eu posso te mandar matar. Não, Davi rasgou suas vestes. Davi foi com a boca no pó e pequei. Deus, ele caiu a ficha de Davi. E na hora que foi confrontado, que caiu a ficha, ele se humilhou. Ele não lembrou que era rei, ele não lembrou da autoridade que ele tinha, do privilégio que ele tinha. Ele só lembrou que ele era um adorador, que tinha fracassado, que tinha ferido o coração daquele a quem ele mais amava, que era o Senhor. Ele se humilhou, ele foi com a boca para o pó, lambendo o rei, lambendo pó, jogando terra na cabeça, rasgou suas vestes, despiu das vestes reais, botou pano de saco, e disse: eu sou digno de morte, eu sou digno de morte. Assumiu a culpa. É isso que Deus quer ver em nós, irmãos. Por que Deus não retirou a sua beneficência de Davi? Porque quando Deus vê um coração quebrantado, um coração reconhecedor, arrependido, Ele perdoa. Porque Ele é misericórdia, Ele é graça. Davi não merecia. O pastor sempre usa isso aqui, esse exemplo de dizer assim: Deus traspassou o pecado de Davi pelo amor. Ele perdoou. Em plena época da lei, Ele manifestou a graça, porque Ele é Deus. E Davi foi para o Senhor. Agora o Senhor disse: por isso, a mulher que Batseba, o filho que a Batseba está esperando, vai morrer. Aí Davi entrou em desespero. Era a mulher que ele amou. Aí Davi agora foi tentar conquistar Deus e passou dias de jejum. Batseba teve um menino, tudo indica que o menino teve tétano, e naquela época a medicina não era como hoje. Aí o que aconteceu? Davi ficou aquele tempo inteiro no pó, sem comer, sem beber, só chorando: e misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele que ainda tinha esperança. Aí o que mostra mais ainda? Deus mandou a disciplina para Davi e tirou o menino de Davi. Deus não ouviu Davi. E aí, quando chegaram, que ele percebeu o movimento, está todo mundo nesse falando baixinho. Aí ele chegou, olhou e falou: se a criança é morta. Aí todo mundo: agora vai ser o desespero. A criança estava viva, ele estava do jeito que estava, o rei nesse estado. Imagina agora dizer que o menino está morto. Aí ele disse: ela é morta. Aí ele levantou e disse: tragam comida. Aí você: oxente, não vi. Oxente fica pelo baiano, né? Aí a criança estava doente, você jejuou, agora a criança morre, veja, agora que é a hora de jejuar, geralmente o povo jejuava quando morria, você vai comer. Ele falou assim: olha, eu irei até ela lá no sepulcro, mas ela não poderá voltar a mim. É como se dissesse a mesma coisa que Jó disse: Deus deu,
Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, enquanto ela estava viva, eu esperei na misericórdia. Mas se ele achou que eu era digno daquilo ali e não quis me ouvir, ele continua sendo Deus, digno do mesmo amor, digno da mesma adoração, da mesma reverência, do mesmo respeito. Ele é Deus. Fim de papo. Então Davi reconheceu que ele era culpado e não se rebelou na hora que Deus deu o castigo para ele. Isso é humildade. Isso tocou o coração de Deus. Isso fez Deus traspassar e manifestar a graça na época da lei, quando Davi deveria ser apedrejado e morto publicamente. Deus não deixou que tocasse nele pela humildade do coração de Davi. Gente, é lindo demais. É lindo demais. Isso precisa haver em nós. E Davi morreu na presença de Deus. E mesmo com todos os seus erros, os seus acertos falaram muito mais alto do que os seus erros, servindo de lição para mim e para você. Ou eu desço e assumo minha posição de nada, ou eu não tenho como Deus morar e manifestar nada dentro da minha vida. No dia que eu for arrogante, achar que eu sou alguma coisa, que eu mereço alguma coisa, e que Deus tem que me dar porque eu fiz, aí é que Deus não dá. Quando você entra numa consagração no jejum, você mexe com forças espirituais. Então, olha o objetivo, olha a forma e olha o que você está fazendo. Porque se você entra despreparado, você depois sofre as consequências. Porque a nossa guerra é real. O diabo existe. Tolo de quem pensa que ele não existe, que pode fazer o que for. É real. Então, irmãos, cuidado. É uma responsabilidade muito grande a que nós levamos. O nome de cristão, onde eu passar, se eu não for luz, eu vou pagar consequências caras na cruz. E não vem com essa tolice, uma vez salvo, salvo para sempre, meu nome está lá. Isso é mentira do diabo para poder enganar. Tem vários trechos da Bíblia que diz: se não perseverar até o fim, não será salvo. É a Bíblia quem diz. Pouco importa o que o homem acredite, eu quero saber o que essa escritura fala. Então, para eu ir para o céu, eu tenho que estar nas modalidades de Cristo. Eu tenho que viver esse evangelho de renúncia. Eu tenho que viver o evangelho amando ao Senhor, desejando ao Senhor, pagando o preço. E Ele avisou: não será fácil, mas vale a pena. Não vai ser fácil, mas vale a pena. Então lute contra você, meu irmão. Seja igreja genuína, seja corpo de Cristo verdadeiro. Seja o antítipo do tabernáculo. Ele era o tipo que falava de onde Deus manifestaria a glória dele. Primeiro no Cristo terreno, depois na igreja como corpo de Cristo. E ou você é morada de Deus Altíssimo, ou então você é um blefe, é um engano, e não tem nada a ver.